Gravando? Vamos lá, irmãos. 1 Samuel 16. Todos com o cinto aí, coloquem os cintos, porque começa Davi. Gente, começar Davi é algo que é um grande passo na história da redenção. É muito importante, muito, tá? Vamos só lembrar algumas coisas que nos trouxeram até aqui. Primeiro, o povo de Israel pediu um rei, lá no capítulo 8, lembram-se disso? Samuel já estava velho, os filhos de Samuel eram corruptos, e os anciãos de Israel, a liderança de Israel, pede um rei conforme as outras nações. Esse foi o problema, tá? E ao longo dos capítulos 13 a 15, nós vemos quem é esse rei e as falhas desse rei. Capítulo 9 e 10 é a unção de Saul. Nós vemos um pouco da personalidade de Saul. É alguém que é alienado espiritualmente, mas Deus levanta essa pessoa como juízo. Todas as falas de Samuel com respeito a Saul foram para o povo: vocês abandonaram o Senhor sempre cuidou de vocês, e vocês agora pedem um rei que vá adiante de vocês das guerras? Como assim? Esse sempre é o tom de Samuel para o povo. Então, dos versículos 13 a 15, que são atos de Saul, de fato, nós vemos que Saul falha 3 vezes de maneira grotesca, né? A primeira, ele sacrifica sem esperar Samuel. Lembra-se disso? Espere 7 dias. Ele não esperou. Ele não era sacerdote, mas ele sacrifica. Então, sem saber o que vai fazer contra os filisteus, Saul sacrifica para tentar saber logo a resposta do Senhor. Com isso ele perde a dinastia. A dinastia dele, no capítulo 13, é tirada. Você não vai ter mais descendentes como reis. Está tirado de você. Depois, no capítulo 14, na guerra contra os amalequitas, ele faz um voto, não é? Não, perdão, contra os filisteus ainda. Ele faz um voto completamente insensato. Ninguém pode comer, até que a gente bate os filisteus todos. Um voto de colocar jejum soldados em guerra. Lembrando que o terreno era completamente acidentado, lembram-se? Eles iam andar por terrenos difíceis, sem comida. Então ele é insensato. Ele sempre tem uma questão de religiosidade. Ele quer comprar o favor de Deus com atos externos de religiosidade. Ele quer trazer a arca, ele quer ter um sacerdote perto, ele quer fazer um jejum, mas ele não pediu nada disso. Ele é insubmisso ao Senhor, mas religiosamente, externamente, parece piedoso. E o terceiro erro dele, a terceira falha, é que ele não destrói agora sim os amalequitas totalmente. Lembra que a ordem do Senhor destrói tudo. Animais, crianças, tudo. Acaba com os amalequitas. Tem um passado aí, e Saul sabia desse passado, quando os amalequitas pegaram Israel pelo deserto, né, na retaguarda, os piorzinhos, os amalequitas fizeram isso, e agora chegou a hora da vingança de Deus, e Deus fala para Saul: você vai destruir completamente. Ele não faz isso. Vou tirar aqui a sincronia do WhatsApp. Muito bem. Esse é Saul, um rei que foi pedido conforme as outras nações tinham um rei. Quem levanta Saul é o Senhor, mas conforme o pedido. Então vocês vão ter o rei que vocês querem, conforme outras nações. Era o mais alto, o mais bonito de Israel, sobressaía, lembra? Essa característica externa dele, isso é importante no nosso texto de hoje. Ele tinha características físicas externas muito admiráveis, mas internamente era horrível. Ele era muito orgulhoso, prepotente, queria fazer do jeito dele as coisas. E agora o capítulo 16 é a transição, uma das transições mais importantes, não só do livro, mas da Bíblia, tá? Porque entra em cena um personagem que nós temos que ter um olho nele muito firme, porque ele é um grande ponto de apoio da história da redenção. Vamos lembrar um pouco dessa história da redenção. Em Adão foi prometido que o descendente da mulher, ou seja, o ser humano, iria esmagar a cabeça da serpente. Aquele que trouxe o pecado, ou que tentou Adão e Eva, seria esmagado. Adão tinha essa informação. Andando mais para frente um pouco, nós temos Noé. O mundo não acabou. Poderia acabar com todo mundo, mas não, porque tinha uma promessa: vai vir de um ser humano, vai vir do descendente da mulher. Então, o descendente de Eva. Não dá para acabar com toda a raça humana. Noé fica.
E aí ele está seguindo, está rastreando quem é esse descendente da mulher. Você já comprou uma coisa na Shopee, Mercado Livre, aí você vê código de rastreio. Já saiu do local, né? Código de rastreio, já está em tal lugar. Genealogias na Bíblia são para isso. Siga o código de rastreio. Noé começa, aí tem lá capítulo 10, é um monte de nome, né? De Sem, que são os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Aí o autor está dando os códigos de rastreio. Vai chegar de onde esse descendente? De Sem. Ele filtra lá, de Sem. E aí de Sem, quem vem depois? Abraão. Abraão, a gente já tem uma promessa para ele: o teu descendente, em ti serão benditas. Olha o código de rastreio aí, está ficando melhor, está chegando mais perto. A gente já sabe que é descendente de Adão e Eva, que vem de Noé também, que vem de Sem, que vem de Abraão. O rastreio já está ficando mais claro. Depois, vem de Isaac ou vem de Ismael? O código de rastreio. Vem de Isaac a promessa. Depois de Isaac vem de quem? De qual dos filhos lá? Jacó. Certo? Não é de Esaú, é de Jacó. E Jacó tem 12. E agora? Complicou o rastreio. Espera aí. Gênesis 49 lá. De Judá virá o rei. Cetro não vai sair de Judá. Judá é muito importante. Mas Judá tem a promessa. Opa, já estamos vendo isso daí. De Judá vem Davi. Então hoje é um passo grande na história da redenção. Então esse capítulo 16 é o início aqui do processo de remoção de Saul, que já perdeu a dinastia e já perdeu o reinado dele. Ele foi rejeitado. Foi essa a palavra de Samuel semana passada: você está rejeitado. O Senhor rejeitou a você. Você rejeitou o Senhor, acabou para você. Mas ele não sai do trono ainda. Ele está no trono. Então, apesar de um grande significado desse capítulo, a gente vai ver a simplicidade desse novo rei que chega, tá? Capítulo anterior termina com o rompimento entre Samuel e Saul, lembra? O último versículo é: e Samuel se apartou de Saul e nunca mais viu Saul. Acabou. O rompimento físico representa também que o mediador ali, Samuel, não tem mais contato com Saul. Você está completamente rejeitado, tá? E como é que está Samuel nisso? Vamos ver como é que está Samuel nisso e quais são os próximos passos da história da redenção. Então, olho aberto aí, apertem os cintos que começa a história de Davi hoje. Mas ficou com pena. Olha só, né? Samuel nunca mais viu, mas olha o primeiro versículo. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Algumas questões aqui com as palavras são importantes, tá? Ó, até quando terás pena, ter pena aqui, essa expressão, o verbo ali está numa continuidade. A ideia é que ele está continuamente se lamentando. Nós não temos noção de quanto tempo depois do rompimento com Saul isso acontece. Não precisamos saber se o Senhor não revelou. Mas lembra, Saul reinou 40 anos. Certamente está mais para o final aí. Não sabemos que ano está o reinado de Saul, mas Samuel está continuamente lamentando por Saul, tá? O termo aqui de pena é se condoer por uma separação. Às vezes na Bíblia esse termo é usado para lamentar por mortos. Também é um termo que tem esse peso, está se lamentando por alguém que está separado. É essa a ideia, ou até morto, tá bom? E outra palavra aqui importante é esse provir, no final do versículo: eu me provi de um rei. O termo ali literalmente é eu vi um rei. É ver, é o verbo ver na língua hebraica. Então, vamos lá, agora Samuel, ele já não é juiz, ele é um ex-juiz, lembra? Ele entregou o seu ofício de juiz, porque tem um rei agora. Mas ele é profeta, e agora ele está chorando, ele está lamentando. Por que ele está chorando e lamentando assim? Se coloca no lugar dele um pouco, não é? Quem ungiu Saul? Ele. Quem acompanhou Saul? Ele. Ele era o mediador de Deus para com o rei. Deus falava por meio de Samuel, perdão.
ele fez tudo, ele se doou por muito tempo para esse rei, não é? Mas Saul não obedecia à voz de Deus. Então Samuel foi chamado muitas vezes para repreender Saul em favor do povo. Samuel estava triste porque é um homem em quem ele, entre aspas, investiu parte do ministério dele. Preparar Saul, exortar Saul, chamar Saul à ordem de novo. Mas Saul seguia a sua própria orientação. Então, talvez ele sentia ali um misto de raiva com fracasso. Consegue imaginar isso? Ele está rejeitado. Eu participei de alguém que foi rejeitado por Deus. Eu participei disso. Então deve ter uma mistura de sentimentos em Samuel ali. Pena, tristeza profunda. Ele tentou ajudar por tantas vezes Saul, mas está lamentando agora. E nessa dor, nesse lamento de Samuel, Deus traz um consolo para ele. Soberanamente, Deus o chama. Como eu disse, não sabemos por quanto tempo ele lamentou, mas o ponto chegou o momento de Deus falar: chega, já foi o suficiente. Eu rejeitei Saul. Então, tem uma boa nova agora. Em meio a essas trevas, tem uma boa nova. Além disso, pense bem, o Senhor rejeitou o rei. E se agora os filisteus atacam? A gente está com o rei rejeitado. E se tiver alguma questão militar para resolver, não tem um pulso forte agora. Tudo bem, ele era profeta, mas a questão do juiz ou do rei que lidera o povo militarmente, tem alguém que é rejeitado. Então você tem muita tristeza em Samuel por isso. Mas chega o momento de recomeçar, porque Deus fala: eu me provi de um rei. Ninguém foi pedir. Olha a diferença aí do capítulo 8. No capítulo 8 os anciãos vêm e falam: a gente quer um rei, igual às outras nações. Aqui é o Senhor, Deus soberano, que fala: eu vi o rei, eu já vi o rei, já está resolvida essa questão. Tá? Então é mais ou menos assim: Samuel, você está velho, está difícil, mas tem mais uma coisinha para você aí, tem mais um servicinho para tu, tem mais um rei para você ungir, cara. Eu não terminei com você. Levanta a poeira aí, sacode a poeira, levanta, vamos lá, que eu tenho uma tarefa para você agora. Vem de mim isso, não vem do povo. Não vem do povo. Então Samuel, já lamentando o suficiente, esmagado pela soberania de Deus aí, que fala: chega. Porque quem é o rei de Israel? O Senhor, sempre foi. O Senhor não abandonou o seu povo. Agora vai ter um rei que ele se proveu disso. Deus está repreendendo Samuel sim aqui, porque o lamento dele está paralisado nisso, cara. Acabou, já lamentou, já rejeitei, já deu. Não se paralise com isso. Confie na minha soberania. Isso é uma lição para nós também, né? Vemos a igreja evangélica em geral na situação que está. Não dá para a gente só lamentar. Sim, a gente liga a televisão, a gente lamenta muito. Muito. Mas quem é o rei da igreja? Então o nosso lamento tem que ter um limite também. Eu lamento pelo que está por aí, mas eu confio no Senhor da igreja. Ele provê para si, porque o povo dele tem uma aliança com ele. Ele não vai deixar o povo dele. Então Samuel, bora, vamos lá. Lembra, na dor, quando Ana orou, Deus atendeu. Agora quando Samuel está lamentando também, um lamento, né? A Ana também lamentou. Deus vem com uma boa nova: eu me provi de um rei. Soberania de Deus para trazer consolo a um povo angustiado. E quem é? Olha só, enche um chifre. Então pegue um instrumento que se coloca o azeite. O chifre tinha um azeite, colocava-se o azeite dentro, como se fosse um jarro, né? Ou uma garrafinha. Coloque o azeite aí dentro, que eu vou te enviar uma pessoa chamada Jessé, o belemita, ou seja, de Belém de Judá. Então aqui, gente, lembra do código de rastreio? Se você é um bom leitor da Bíblia, você tem que falar: tá, Judá. Opa, rastreio já saiu do lugar lá, está indo para o lugar certo. Porque de onde era Saul? De que tribo? Benjamim. De Benjamim não virá o rei prometido. Ora, um belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E olha só, não é príncipe. Lembra que Saul é o príncipe, é o governante. Aqui o Senhor fala, será o rei.
muda, né? Muda. Saul foi príncipe por muito tempo. A forma como se dirigiu-se a Saul era príncipe, governante. Aqui o Senhor fala. Ei. Agora, volta um pouquinho para Ruth capítulo 4. Depois de Juízes. Último capítulo de Ruth. Como é que termina o livro de Ruth? Olha só. Isso. Ruth 4. Bom, vamos ver o 21. Ruth 4, 21. Acharam aí? É um livro antes. Salmão gerou a Boaz. Boaz você conhece, foi que se casou com Ruth, certo? Boaz e Ruth geraram quem? Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. O livro anterior diz assim, a genealogia não é à toa. Guarda esse código de rastreio. Jessé gerou a Davi. E agora a gente vê a história desse Jessé, rapidamente, é claro, é muito breve. Então, foi em Belém que Ruth, veja só, foi em Belém que Ruth, a Moabita, encontrou seu marido, né? Boaz, que deu a luz a Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. O que Belém significa? Bethlehem, casa do pão, né? Onde se faz pão, ou a padaria. Bethlehem é a casa do pão. Foi de lá que viria quem disse, eu sou o pão da vida. Vem de Bethlehem, vem da casa do pão. Então Samuel recebe essa exortação do Senhor e ok. Só que ele fala assim, diz Samuel, versículo 2, como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Então veja, de Ramá até Belém, são 16 quilômetros. Deixa eu abrir aqui o mapa, para mostrar para vocês. Olha só. Ramá, Belém. Que cidade que é essa aqui? Gibeá. De onde que é Saul? Gibeá. Por onde passa para ir para Belém? De Ramá. Passa por Gibeá. Então Saul vai ver Samuel caminhando em direção aonde? Por onde ele vai? Samuel está com medo aqui, ó. Samuel com medo, né? Já chegou tanta vez na cara de Saul e falou: se aprume, rapaz, né? Tantas vezes Samuel fez isso com Saul, você não me esperou, você é tolo, você é insensato. Agora, Saul já tinha dado muitas razões que ao seu egoísmo, seu ciúme, poderia levar pessoas para lugares ruins, não é? Muitas vezes Saul já deu evidências disso. Imagina declarar alguém rei, quando Saul é rei ainda, está vivo, esse cara vai me matar. Samuel, então, apesar de corajoso, ele teme, ele tem medo. Talvez eles não sabem, o texto não diz, que nesses anos que se passou de lamento, o quanto Saul também não deu sinais de sua loucura, de sua raiva, enfim, nós não sabemos disso, mas partir de Ramá, onde Samuel morava, passar pela estrada para Belém, onde ficava Saul ia querer saber onde Samuel iria. E talvez mandar espias, talvez Saul pudesse mandar seus homens atrás. Samuel tem medo de Saul, e Saul pode matá-lo. O que Deus fala? Olha, não, você vai levar um novilho e você vai sacrificar. Veja, Deus não está mandando ele mentir, não. Até porque Samuel tem legitimidade para fazer o que ele vai fazer. Tem? Tem. Ele fazia isso, inclusive, se você lembrar, ele passava julgando, ele passava uma rota em Israel, fazendo o que ele tinha que fazer. Então ele tem legitimidade, o Senhor quis protegê-lo, o Senhor quis dar uma segurança para ele, para dizer, eu preciso sacrificar. E de fato ele foi, ele não estava mentindo. Ele só recebeu uma orientação do Senhor para acalmar o seu coração temeroso quanto ao Saul que pudesse matá-lo. Então,
Deus manda ele utilizar esse contexto de adoração para mostrar, então, a soberania dele lá na casa de Jessé. Tá? Seria perfeitamente legítimo Samuel viajar até onde quer que ele fosse para fazer um sacrifício. Tá? É Samuel que está escondendo alguma coisa aqui, mas ele não está negando algo honesto que ele pode fazer. Ele só não vai dizer que ele vai ungir um rei, mas ele está indo fazer algo que ele pode fazer. Okay? Versículo 3: convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrareis o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Então, é a primeira vez que Jessé aparece? A não ser em Ruth, que veio um pouco antes, né? Não, mas assim, na história narrativa é a primeira vez que Jessé aparece. Tá? A gente vai ver ali que Jessé era alguém, certamente alguém conhecido ali, tinha muitos filhos. Não seria difícil achar Jessé numa cidade pequena, não seria difícil. Tá? Mas olha só, Samuel recebe uma ordem: você vai convidar Jessé para o sacrifício, e eu vou te mostrar o que você vai fazer, você vai ungir quem eu designar. Então Samuel tem uma ordem de como fazer. Eu vou dizer, Deus diz para ele: eu vou te dizer quem você vai ungir. Eu vou te dizer. Guarda isso. 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Não é para ver, né? O que ele fez com Agag, despedaçou Agag. E Samuel, olha só, esse receio aí, né? Que os anciãos ficaram, talvez da reputação do profeta, já colocou o dedo na cara de Saul muitas vezes, repreendeu o rei. É uma cidade que não ficava no circuito da rota de Samuel. Se você for lá para 1 Samuel 7:16, tem mais ou menos a rota de Samuel. Belém não estava na rota. Chega aqui Samuel com uma novilha, tem juízo para nós, não é? Alguma coisa de errado a gente fez, ou quem sabe os dias estavam tensos de Saul rejeitado, Samuel separado de Saul. Aí chega Samuel, vai saber o que ele vai pedir para a gente para encontrar Saul. Ou seja, uma tensão entre os líderes ali da cidade. E aí Samuel responde. 6. Sim, perdão. Respondeu ele: é de paz, fique tranquilo, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Então veja, pode ser que Jessé fosse um dos anciãos, porque já estava lá entre os anciãos, é possível isso. Nós não temos muitos detalhes sobre Jessé, mas foi logo rapidamente reconhecido. Tá? Samuel explicou então que ele estava indo fazer algo último, um sacrifício ao Senhor, e para se consagrarem. Certamente aqui são lavagens cerimoniais, preparações cerimoniais para participarem de um sacrifício. Lá em Levítico 7 tem algumas questões de não se pode participar de um banquete sem estar cerimonialmente puro primeiro. Então Samuel organiza esse sacrifício de acordo com a lei levítica, dizendo: santifiquem-se, separem-se no sentido cerimonial, purifiquem-se para participar disso. Lembra que depois do sacrifício tinha um banquete. Lembra que Ana comia o banquete do que sobrava, algumas coisas? Então iria ter um banquete depois. Tá? Provavelmente ele imolou esse novilho que havia levado e ofereceu ao Senhor, e a carne poderia ser usada para o banquete, mas levaria um tempo a ser preparado. É esse tempo que ele tem agora para fazer o que vai ser feito. Mas as pessoas deveriam estar consagradas ali para essa questão. 6. Sucedeu que entrando eles quem? Os filhos, certo? Jessé e os convidou. Então, entrando eles, os filhos de Jessé, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O que Deus falou para ele? Eu vou te dizer quem você vai ungir, não é? Eu vou dizer a você. Aí Samuel diz consigo: é ele, é Eliabe, certamente é Eliabe. Então parece ali eu não diria que a gente tenta reviver essa cena. Será que
vai, você primeiro, entra primeiro. Talvez foi algo mais natural, os filhos chegando. Certamente com o primogênito primeiro, tinha uma questão de respeito ali, o primogênito entra, e Samuel está observando isso, e a conclusão que ele tira deve ser esse, porque Samuel está vendo externalidades, Samuel está vendo o que ele pode ver, a aparência. E quem era o rei que acabou de ser rejeitado, cuja aparência era Saul? Saul era alguém de aparência, não é? O problema de Samuel é que ele viu e disse consigo. O pensamento está baseado no que ele podia ver. Como é que seria esse Eliabe? Parecido com Saul, talvez? Não é? A gente vai ver aqui no próximo versículo que era isso. Porque foi isso que Israel viu em Saul. E foi um homem assim que Deus levantou para Israel. Porque Israel pediu um homem assim, como as outras nações. Então, tá aí o bonitão e altão para vocês. Foi isso que Samuel viu. A gente espera que Samuel, mesmo velho, a gente pode pecar, né, gente? Mesmo idoso, velho, sacerdote, o olhar dele foi pecaminoso, foi para o lugar errado. E é Samuel, hein? Um gigante na fé. Mesmo ele vai pela aparência. A primeira coisa que ele faz é esse. Isso aí entra naquela separação de Abraão e Ló. E Ló, o que Ló viu. Ló olhou e é aí que eu vou. É isso aí. Era primogênito também. Primogênito. Então, tem toda uma história de patriarca, não é? O primeiro, mas olha só, mesmo assim, vamos pensar. Primogênito de Adão e Eva. Caim. Mas não foi ele, foi Sete. Primogênito de Abraão. Ismael, mas não foi ele, foi Isaac. Primogênito de Jacó, de Isaac. Esaú, mas não foi Esaú, foi Jacó. Deus está sempre jogando contra a expectativa, percebe? Na história da redenção, Deus sempre joga contra a expectativa. É sempre de um mistério. Perspectiva humana era o primogênito. Perspectiva humana é esse aí, é bonito, é o primeiro. É um filho de Jessé e é o primeiro. De Jacó também é Judá, que foi Rúben. Rúben foi o primeiro, mas o cetro não se aparta de Judá. E José que foi exaltado. Foi lá o último, filho de Raquel. Benjamim foi o último, eu sei, mas foi nos finalmente lá que foi José. Mas Rúben era o primogênito. Deus está jogando contra a expectativa humana o tempo todo. Não é novidade, mas Samuel não se atenta para isso. É fácil jogar Samuel daqui, né? Hoje, 2025. Mas, veja só estou dizendo, até grandes homens vão pela expectativa humana muitas vezes. Talvez eu fizesse o mesmo, tá, gente? Sou melhor que Samuel, não. 7. Aí ele pensa isso de si. É esse aí. Chegou. 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes, e aqui é o mesmo verbo lá do olhar. Eu vi. Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura. Veja, era alguém alto, como Saul, porque eu rejeitei. O mesmo verbo que Deus usa para rejeitar Saul rejeita Eliabe. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Que verbo você destaca aqui, gente? Que verbo que você destaca nesse versículo? Ver. É o verbo desse trecho, inclusive, de hoje. Ver. O Senhor viu o rei para si. Samuel viu Eliabe. É esse. Deus fala: você não vê como eu vejo. É ver. O verbo de hoje é ver. Tá? Então, é um eco aqui de 1 Samuel 9, que Saul é alto. O autor está nos fazendo voltar para isso. E o Senhor repreende essa abordagem de Samuel. Do tipo de Samuel, esse é o seu problema. Você vê o externo, a aparência. O Senhor vê o coração. Lembra? Coração na Bíblia é o ser interior. Todo um ser, não é o órgão cardíaco, não. É toda a pessoa interior. Eu vejo quem a pessoa é por dentro. Eu vejo internamente, tá? Ou, às vezes o caráter, alguma coisa assim. E a palavra, é curioso, a palavra altura aí, lá no Cântico de Ana, no capítulo 2, é traduzido por orgulho. O orgulhoso é alguém altivo, não é? Tem a ver com altura. Não é à toa que Deus escolhe Saul
quando o povo pede um rei como as outras nações. Então eu vou dar um alto para vocês. No Cântico de Ana, que é o nosso cântico base de teologia para o livro de Samuel, a teologia de Samuel está no Cântico de Ana. Deus rebaixa os que são altos, nesse sentido de orgulhosos. Ana fala muito isso lá. E a mesma palavra aqui para altura, tá? Então, desse critério, Samuel errou. Foi por causa, então, desse critério, dessa sabedoria, que ele quis adivinhar quem era e Deus o repreende. O que a gente pode, rapidamente, aqui uma aplicação rápida para a gente, né? Muitas vezes nós nos movemos pelo que vemos, em aparência, e aqui, como é uma questão de escolha de um líder, há uma aplicação muito clara aqui para a escolha de liderança, não é? Via de alto e bonito. Viu? Pastor não tem que ser alto e bonito não, gente. Nem presbítero. Que desculpa boa. Brincadeira da Deus, pastor, pode deixar a barba por fazer, pode ficar tranquilo, que é isso que Deus quer. Então não é. Mas olha só, o que é importante aqui, quais são os critérios para se escolher a liderança de uma igreja? Não é, por exemplo, alguém que tem um bom cargo na empresa, aparentemente é alguém de posses, é alguém que fala bem, é alguém que... Isso não é critério do Novo Testamento para você escolher um líder. Como é que Paulo fala lá para escolher líder? Veja lá, 1 Timóteo 3, Tito 1. Que seja sensato, que não se dê a pecados. Veja, é o que vem de dentro. E muitas vezes, né, muitos de nós somos flertados por esse... o cara é um grande diretor de uma grande empresa. Isso aí vai ser um bom presbítero, sabe administrar. Peraí, isso não é critério bíblico. Se ele é um bom empresário para ser um bom presbítero. O povo de Deus é diferente. Não significa que um bom empresário não possa ser um bom presbítero. Não significa, mas esse não é o critério de Deus para falar. Entende? O critério está em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Esse é o critério de Deus. Não é externalidades de aparência, é isso. Vamos lá. Então, 8, né? Chamou Jessé a Abinadab. Então o pai está lá com o anfitrião, o Samuel está na casa, né? Entra o primogênito, entra o filho, entra o Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. O Senhor está falando com Samuel, veja, é um profeta. Deus falava assim nesse período, nesse momento. E nós não sabemos a conversa que Samuel teve com Jessé, né? Porque o autor não nos conta. Será que Samuel falou para Jessé, minha aqui na verdade, fala disso, passa os seus filhos aí? Não sabemos. Ou talvez fosse algo cultural que chame os seus filhos, entre um por um, na ordem, percebe? Não significa que Jessé sabia que Samuel ia escolher. Estão entrando os filhos, culturalmente, de acordo lá, o mais velho primeiro, e vem os em seguida, tá? Depois, 9, Jessé fez passar a Samar por Samuel e disse, porém Samuel disse, tampouco a esse escolheu o Senhor. Veja, quem é repetido aqui? O Senhor. O Senhor não escolheu. O Senhor não escolheu. 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Nós já temos uma pista de que Samuel fala com Jessé alguma coisa de escolha de Deus, né? Porque ele fala para Jessé agora, o Senhor não escolheu esses. Temos uma pista aqui de que é possível agora que Jessé saiba do que Samuel está fazendo. Mas olha lá, vai para 1 Crônicas. Percebe aí, pastor, que até Jessé não acredita naquilo que ele está. Poxa, mas eu tenho umzinho. Já vai chegar lá nesse umzinho e já vai chegar. Vai chegar. Aqui Samuel está falando, o Senhor não escolheu nenhum desses. 1 Crônicas 2, depois do livro de Reis, 1 Crônicas 2, 13 a 15.
Só para você saber qual é a família de Jessé. 13 aqui. 1 Crônicas 2, 13 a 15. Jessé gerou a Eliabe, veja aí, seu primogênito, a Abinadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, provavelmente é o Samá aqui, tá? É uma redução do nome. A Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3 e assim vai. Tá? Só para mostrar que essa família é essa daí. Eles tinham irmãs também. Parece, inclusive, que Davi, porque ele diz, ó, fez passar os 7, não é? Seus 7 filhos. Alguns dizem que provavelmente algum tenha morrido, que Davi seria o 8º. Mas aqui em Crônicas ele lista 7. Fica essa falha aí de o que aconteceu? Será que pode ser que um tenha morrido? E aí Davi ficou certo, mas aqui Davi é o 8º, porque passaram os 7 aqui. Mas faltou um. E é curioso, alguns estudiosos comentam sobre isso, né? 7 é uma completude. O 8º é um novo começo. Pode ser uma referência interessante, né? Um novo começo, né? O 8º é o depois do ciclo de 7. O 8º é um começo de novo. Então, vamos lá. Então, Davi, falta alguém. Bom, nós não vimos a isso. O que Samuel tem de certeza? Não é nenhum desses, Jessé. Nenhum desses. Tá uma situação chata. Imagina assim, rapaz, não achamos. E aí, qual é a palavra de Deus no versículo 1? Dentre os filhos de Jessé, você vai ungir rei. Ou seja, qual é a conclusão de Davi? É o próximo versículo. É a conclusão lógica, porque ele tinha uma palavra de Deus para ele. É dentre os filhos de Jessé. Acabaram os teus filhos? Porque, preciso saber. Ele respondeu, ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Jessé dá duas informações sobre o último filho. Ele é o mais novo e ele é pastor de ovelhas. Essas duas informações você tem alguém que está desqualificado. Alguém que não é esperado. Alguém que não pode ser. Alguém que, assim, não. É umzinho. Porque ele é o mais novo, então ele tem pouco direito, não é? Ele é o último da fila e ele faz um trabalho que não é, ao contrário do que a gente pensa de romântico e tal, né? Um pastor, era um trabalho desprezível. Um pastor de ovelhas mexia com os animais no campo e lidava muitas vezes com cadáveres, com fezes, com questões sujas que o tornavam impuro. Quando o anjo aparece para pastores no campo para anunciar a vinda de Jesus, a ideia é, quem recebeu a primeira notícia foram pessoas que ninguém dava nada, que não tinham nem validade em tribunais a palavra de pastores, porque eram desconsiderados, era uma profissão ruim. É que a gente torna isso mais romântico hoje, né? Mas não era isso. Muitas vezes pastores eram evitados de sacrifício porque eles mexiam muitas vezes com cadáveres, tinham que lidar com sujeiras. Matava animais para proteger. Protegia o dele, mexia com sangue de animais, então era uma profissão nada boa para ser. Então, é esse que sobra. E Samuel, disse pois Samuel a Jessé. Aqui Samuel já consegue ver um pouco mais, ele poderia falar, não, esse aí também já é demais, né? Acho que eu estou errado. Aqui Samuel tem um olhar melhor, então vai mandar chamá-lo. Porque nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Manda chamar. Deus falou para mim. E ainda que seja o último pastor de ovelha, eu tenho que ver. Samuel dá um passo mais de fé aqui agora, e não de andar pelo que vê. Ele manda chamar, e tudo depende agora da chegada desse moço. E ninguém vai ter um banquete sem que esse moço chegue. Uma coisa interessante, né? Quando a gente foi apresentado a Saul, lá no 1 Samuel 9, Saul tinha perdido jumenta, não é isso? Ele não conseguia achar jumenta. Agora, a gente tem aqui alguém que toma conta
de animais. É alguém que é hábil em pastorear. Saul não foi hábil em achar jumentas. Alguém que vai vir é hábil em pastoreio. Tá? É interessante isso. O que mais eu posso falar aqui? Bom, outra similaridade. Saul estava escondido na bagagem quando ele foi ungido, não foi? Aqui Davi não está escondido, ele simplesmente não está. Mas ele não está escondido. Ambos têm essa similaridade, mas há uma diferença aí. Ambos não estão. Por que Saul não está? Porque é um covarde. Porque é um infantil. Ele foi escondido. Davi? O pai dele escondeu. Assim, Davi está trabalhando com o pastoreio. Saul se escondeu na bagagem. Ele não queria assumir a responsabilidade para a qual ele já tinha sido ungido. Lembra que quando ele se esconde, ele já tinha sido ungido. Ele se esconde. Davi aqui está trabalhando. Ele foi o pai que diz, ele está lá. Mais um contraste aí, ou similaridade. Agora, veja lá, Salmo 78. Gente, quando a gente vai estudar Davi, se prepara para mexer na sua Bíblia, tá? Porque é muita referência a ele. Salmo 78, 70. Salmo 78, versículo 70. Também escolheu Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor, para ser o que cuida, não é? De Jacó, ou Israel, seu povo, e de Israel, sua herança. Olha como o salmista se refere a Davi. Davi foi tirado do seu cuidado de pastoreio para pastorear um povo agora, para pastorear gente, o povo de Deus. Então, uma referência clara aqui ao trabalho de Davi, onde ele estava. 12. Então, mandou chamá-lo. Samuel vai chamar. E fê-lo entrar. Então, Davi entra. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Mas a aparência não importa. Ele era de boa aparência, mas o Senhor estava vendo o coração. Então pode fazer a barba, pastor, não tem problema, pode ser tranquilo, pode se, tá bom? Davi era de boa aparência. Eu tive uma curiosidade, eu coloquei na inteligência artificial hoje. Faça uma imagem de Davi de acordo com 1 Samuel 16, 12. Vou mostrar para vocês. Inteligência artificial. Bonitão, né? Meio europeu, né? Achei muito europeu, né? Eu acho assim que na hora que ele chegou, ele estava tão sujo, tão fedido, que a aparência não tinha. Mas veja, Samuel fala, ele é de boa aparência, de belos olhos. Ele tem aparência, mas ele não é alto, ele não é como se esperava, mas ele tem uma boa aparência, o que descarta a questão de que Deus só chama feio. Claro que não. Ele tinha boa aparência, tá? Aqui vai ser assim, mas... A impressão que era o oposto de Saul, né? Porque quando coloca aquela armadura para ele lutar contra o gigante, ele não consegue nem... Porque a gente vai ver na outra semana que a armadura de Saul não serve em Davi, então certamente o porte era muito menor. Mas ele tinha uma boa aparência e belos olhos. Devia ser bem... Isso, né? E ele era ruivo, gente. Ruivo, na língua hebraica, vem da raiz da palavra Adão, vermelho. Edom, de onde vem Edom. Adão, feito do pó da terra. Essa raiz Adão, que vem Edom, é a raiz de ruivo. Então, assim, Esaú também era ruivo. Esaú era vermelho, de onde vem Edom. Os edomitas são os vermelhos, né? Até porque tem a questão do guisado, o ensopado vermelho. Tem um jogo de palavras ali, de Edom com Adão também. Então, vem Davi, sem sair do campo, certamente, Delta. Mas no estilo dele, gente. Ele está fazendo de ovelha, ele está sujo, suado, né? Ele não está bonitão ali, europeu, como a gente viu, né? Imagina a reação dos irmãos ali, eu fico imaginando ele chegando e os irmãos o mais novo, tá mal vestido, tá fedendo. Samuel está aqui, cara. Você tem que se purificar. Lembra? Ele
Cadê ele? Ele não estava lá para se purificar. Eles fizeram o processo. Chega alguém do campo que não está purificado. Alguém que está sobre si com manchas, sobre si ele tem sujeira das ovelhas. Pegou? Ele tem sobre si, captou? Ele tem sobre si a sujeira das ovelhas, mas é ele. É ele. Toda a sujeira das ovelhas. Ele que é ele assim, ninguém dá nada, é o menos provável. É ele. Isso Então, aí, gente, pastor, até mostra pra gente, exorta a gente em questão de ficar julgando pela aparência. Isso é uma aplicação clara daqui, julgar pela aparência. Isso vale para líder de igreja, isso vale para casamento, isso vale para bullying. Você tirar sarro da aparência do outro. O crente não pode fazer isso. Que às vezes você olha a mulher e casou com um cara tão feio e fala assim. Julgando pela aparência. As aplicações são boas. Quem que viu nesse cara? Mas, gente. Mas veja, a aplicação, o cristão tem que se perguntar: você quer casar com ele para sair de mão dada no shopping e todo mundo olhar? Ou quer se casar com ele porque ele é um servo de Deus? Porque guardar e cuidar dele. Esse é o critério primeiro. Claro, a gente claro, nossos gostos, mas não deve ser o primeiro. É o servo do Senhor, vai me levar mais para perto do Senhor, vai me dar mais santidade de vida. Esse é o critério. Uma piada minha. Escolha alguém que te leve para perto do Senhor. A mulher já deu 10 facadas. Perto assim no sentido de santidade, tá? Então, olha só, isso aqui encontra eco no livro de Samuel e na Bíblia. É quem você menos espera. É o improvável. É quem você não espera que seja. É quem ninguém dá nada. Esse é quem eu levantei, porque eu vejo outra coisa. O meu olhar está em outro sentido, em outra perspectiva. Não está na sua, tá? Lembra lá em 1 Coríntios 1? Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as fracas para envergonhar as fortes. Davi é o retrato disso. Deus escolhe os fracos, os que não são, para envergonhar o grande e altivo Saul. Esse é o trabalhar de Deus, em geral. Eu vou escolher porque a glória é minha. E para vocês verem a minha glória, vai ser alguém assim, ó. Nesse naipe aí. Então Samuel finalmente encontra o homem segundo o coração de Deus. Eu já falou em 1 Samuel 13 que eu vou escolher um que me agrade. Ali é segundo o meu coração. Nós já dissemos quando Samuel disse para Saul: Deus já tem alguém melhor que você. Chegou alguém que agrada a Deus, cujo coração agrada a Deus, o que Deus se afeiçoa e que é melhor que Saul. E gente, Belém, está em Belém. Por que não foi outra cidade assim, mas Belém, cidade pequena, ninguém dava nada, tá? Esse é Davi, chegou. E o último versículo: tomou Samuel o chifre do azeite, estava lá a garrafinha dele, né? E o ungiu no meio de seus irmãos. Os irmãos viram a unção, o quanto eles estavam entendendo. A Jafre chegou lá, você pode abrir para ela. O quanto eles entendiam sobre o que estava acontecendo. De fato, nós não temos a noção. Jessé sabia que tinha uma escolha ali, uma unção. O quanto eles entendiam isso, nós não sabemos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, portanto. Assim, ele não falou, eu sou o novo rei. Não tem essa palavra de Samuel, como teve de... Olha, ele foi ungido rei no meio dos irmãos. Isso está claro, porque Deus fala no versículo 1, eu vou ungir o rei. O quanto isso foi dito, o quanto os irmãos sabiam disso de forma completa, nós não sabemos. É possível que eles tivessem alguma ideia de que algo importantíssimo, porque, gente, é Samuel com óleo.
ungindo alguém, coisa pouca não é. Samuel, gente. Samuel é uma das pessoas na Bíblia muito grandes. E ele está ungindo alguém na frente de todo mundo. A unção era uma separação, era algo muito específico. Não se fazia isso assim, à torta e à direita. Então, ele estava ungindo Davi muito antes de Davi assumir o seu ofício, certo? Porque Saul estava lá, no reino ainda, ele era o rei. Por que Deus ungiu ele agora se Saul estava lá? Possivelmente, ele começa a ser preparado agora. Já ungido, mas está sendo preparado, tá? A palavra aqui para ungir, para ungido, é o Messias. Mashiach é a palavra, de onde vem Cristo em grego. É a tradução de Mashiach, de Messias. O ungido é o Messias. E aí você vai voltar lá para o Cântico de Ana. Vamos voltar lá para o Cântico de Ana, 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Cântico de Ana. Vamos lá, olha só o versículo 8. 1 Samuel 2:8. Levanta o pobre do pó e desde o monturo necessitado, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e se assentou sobre elas o mundo. Veja, herdar o trono de glória, se assentar entre os príncipes. Versículo 10. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, soberania total, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu Mashiach, do seu ungido. Deus está exaltando, 1 Samuel 2, o Cântico de Ana. Deus está exaltando, por meio da unção, o pobre, o necessitado, o que é menos provável. Tá? Então, imagina como é que Davi voltou, como é que terminou essa reunião? Uma interrogação gigantesca, ou que seja pequena. Davi volta para cuidar de ovelha, gente. Davi não vai para algum palácio. Derrama azeite. Ele derrama azeite e unge Davi. Essa é a unção, um derramamento de azeite. Então, isso é um símbolo que De todo separação, mundo entende. sem dúvida. Feito por Samuel, Ele é separado, ele vai ser alguma coisa especial. sabendo que Saul e ele já estavam tretados, né? Já estavam separados. Já tinha rusga entre os dois. Samuel não volta mais a falar com Saul. Saul está rejeitado e tem uma unção de um garoto. Fala, Eliseu. Pelo que Jessé fala, ele é pastor de ovelhas e é jovenzinho, os irmãos devem ter entendido. Se fosse para um profeta, não teria falado que é só pastor de ovelhas, sabe manusear a espada, por exemplo. Então, eles devem ter a expectativa que era. Eu penso que ao final aqui há uma expectativa muito realista sobre é algo muito importante para Davi. Possivelmente a questão do reinado pode estar na mente deles. No mínimo profeta. No mínimo alguém extremamente importante. Samuel foi até lá. Então a gente tem é algo muito grandioso que acontece em um lugar muito pequeno. E todo mundo viu, não foi às escondidas como Saul. Lembra que Saul fez o servo dele e vai na frente, e aí unge Saul rapidinho, e só ele sabe. Depois ele conta para o tio dele, não conta que foi ungido. Só depois que vai ter uma unção pública, mas aqui os irmãos sabem, a família sabe que tem uma unção sobre Davi. Enfim, é possível que tenha havido conversa ali, mas Deus não quis nos mostrar isso. Então a gente se contém com o que Deus quis nos mostrar. Esse é o nosso texto. Esse é o nosso texto. Tá bom? O melhor aqui está para o final, que é Cristo no texto. Vocês vão ver que a gente vai tem muita coisa de Jesus. Muita coisa. Vamos lá. Estrutura do nosso texto. O Senhor ordena a Samuel que unja o novo rei de Belém, filho de Jessé. Tá? Deus dá as coordenadas. O Senhor repreende Samuel pela sua tristeza e ordena que vá ungir. Estou só lembrando vocês. Samuel questiona o Senhor sobre o risco e o Senhor o instrui de como fazer. Próxima cena
4 ao 5, Samuel vai a Belém para cumprir a ordem. Né? Ele chega lá recebido com temor, é de paz a tua vinda? Tranquilo, Samuel explica o motivo, ele vai fazer um sacrifício, certo? E o Senhor o instrui e ele faz os preparativos. Santifiquem-se, ou separem-se, né? Se consagrem aí, se purifiquem. E o ponto 3, que é o maior ponto aqui, a escolha e unção de Davi dentre os seus irmãos. Os filhos se apresentam a Samuel, mas o Senhor não escolhe nenhum. E é nesse ponto aqui, do primeiro filho Eliabe, que Samuel é pego na sua humanidade, né? Você vê as coisas, não é assim que eu vejo Samuel. Depois ele vai tendo com a confirmação de que o Senhor não escolheu nenhum deles. Samuel é informado de haver mais um filho de Jessé e ordena que o chamem. Versículo 11. Versículo 12. Davi é apresentado e o Senhor ordena a este que unja Davi, pois ele é o escolhido. E o último versículo, Davi é ungido no meio de seus irmãos e o Espírito se aposta. O que é esse Espírito? Eu falei sobre isso, né? Lembra disso? Juízes. O Espírito está agora o comissionando ou o capacitando melhor para a tarefa. Os juízes foram apossados pelo Espírito para cumprir a sua tarefa. Para o ofício. Davi recebe esse Espírito para o seu ofício que vai começar. A unção significa isso. O recebimento do Espírito é isso. A tarefa começou e você vai ter agora a capacitação do alto para isso. E por fim, Samuel retorna a Ramá, sua cidade. Vamos lá. Essa primeira é mais fácil. Sobre o que o nosso texto está falando. Samuel, está escrevendo sobre o que agora aí? Estou falando sobre... A escolha de Davi. Certo? Como ungido do Senhor. Em termos mais assim, abrangentes, estou falando sobre a escolha de Davi. O que eu escrevi foi os acontecimentos que envolveram essa escolha, né? Tem a escolha, claro, a escolha é o assunto desse texto. A escolha de Davi é a unção dele como rei. Agora tem mais, os acontecimentos são interessantes. Samuel está lamentando, ele está desiludido, ele está chateado. Deus da soberania fala, opa, eu já vi um rei, eu já me provi, vá até lá. Tem toda a questão da escolha, mas o ponto do texto é, eu estou falando aqui sobre a escolha de Davi como rei e a unção dele. E aqui eu resumo o nosso texto. Eu gosto de ler porque é bom que a gente lembra da nossa passagem. O texto está dizendo que o Senhor repreende Samuel por lamentar por Saul e ordena ir a Belém ungir o novo rei dentre os filhos de Jessé. Mesmo temeroso acerca da reação de Saul, Samuel recebe a instrução do Senhor e vai a Belém cumprir a ordem. Lá, recebido com temor pelos anciãos da cidade, Samuel explica o motivo da sua ida, fazer um sacrifício. Tendo chamado Jessé a seus filhos para o sacrifício, tendo passado todos os filhos de Jessé diante de si, Samuel se engana ao julgar as aparências, mas não recebe confirmação do Senhor acerca de nenhum deles, o que o faz questionar a falta de algum filho. Informado de que o filho mais novo apacentava ovelhas, Samuel ordena que o chame. Quando Davi chega, o Senhor ordena que Samuel o unja, e Samuel assim o faz, diante de seus irmãos. E o Espírito do Senhor se aposta de Davi. Essa é a nossa história. O sentimento de Samuel quando Davi entrou. Eu fico pensando nisso também, o sentimento de todo mundo. O cara não estava purificado, estava cheirando ovelha. O mais novo. O que passou na cabeça de todo mundo ali? Tinha um pai, um Jessé. Samuel, é ele. E Deus falou, levanta e unge ele. Aquele sacerdote que também, quando Maria e José foram... Simeão. Falou, eu já posso, eu já vi. Eu vi. Eu vi. Isso. Né? Ele estava ali vendo, Samuel, eu estou vendo o rei que o Senhor escolheu. E Samuel já tinha a palavra do Senhor, que é alguém que agrada ao Senhor, alguém melhor que Saul. Alguém que eu vi, eu me provi de um rei. Tudo isso está embutido em Samuel para ungir. O Senhor escolheu, não tem ancião que quis, não tem ninguém. Foi Deus que trouxe esse menino aqui, é ele que quer. É muito impactante, forte, né? Muito forte. Eu penso que tem ainda aí a gente olhando para a história para frente, que a gente já tem acesso, não dá a entender que os irmãos entenderam completamente, o reinado, que seria para o reinado. Eles entenderam uma unção. Ou seja, Samuel vai estar passando bastão. Não, porque assim, no processo todo ele vai continuar desprezado.
vai levar comida lá e ninguém. O que você está fazendo O aqui? irmão fica com raiva dele. Ah, eu li esse texto, irmão. Então, assim, parece que não é de primeira que eles vão entender que essa Às unção vezes fica até com uma é raiva para o dele. reino. Foram para o reino. É para um propósito. Então, nós não temos material, queria ter, né? Então os irmãos compreenderam e não temos. Não, ele Como continua. não tem, O texto lá na frente eu não entendi. E mais pra frente a gente vai ver evidências de desprezo. O que você Parece. veio fazer aqui, Davi, quando Davi chegou Isso, na hora da... com a marmita, né? Das marmitas. Ele No continua. McLanche Feliz, Você o que vai você está fazendo aqui? O iFood Veio, chegou. tipo assim, você veio xeretar aqui. Isso. Né? Isso a gente de falar com alguém que foi ungido por Samuel, Então, né? Então tem uma falha aí nos irmãos. Eu acho que tem uma inveja, né? Um ciúmes, talvez. Eles Oi, não procedem da aconteceu mesma nada. forma dos irmãos de José. É. É. Então Bem assim, parecido, né? Ou então não aconteceu nada depois desse ele voltou para pastorear o dele. período. Ele continuou sendo pastor, ninguém entendeu nada, o que vai acontecer? Caiu no esquecimento. Mas é bom, a gente vai ver na história se desenrolar. Isso vai dar mais Aí a gente discurso. precisa pensar Ele se foi é até para tocar no Saúl. a manifestação seria mais perto dos 30 anos de idade. Que é a O ofício, né? manifestação do ofício do sacerdote. Mais para perto dos 30 anos. Então ele devia ser mais novo do que isso. Então tem um processo aí. Até Saul terminar também os seus os 40, né? Quanto tempo ficou nisso? Davi era um garoto. O que esse texto nos ensina hoje, 2025? São Bernardo do Campo. Gente, não olhar a aparência tem que estar no seu ensino, certo? Mas vamos lá. Tudo bem, eu posso dizer, Deus fala depois, para eu tratar pessoas que são a imagem de Deus de forma correta. Tiago fala para eu não falar mal de quem é a imagem de Deus. Enfim, nós temos esse ensino, mas vamos lá, vamos elaborar um pouco mais. Lembra de toda a cena? Sim. Deus. Então, assim, qual é o ensino que tem que começar? Deus, certo? Porque não é Davi nem Samuel. O texto está me ensinando alguma coisa sobre Deus. Deus não olha a aparência? Ok. Em que contexto é isso? Como é que Samuel estava? Por que ele estava assim antes? Qual era a situação de Israel? Do reinado? Deus proveu um rei. Olha aí, Deus, qual é a palavra de Deus? Eu provi um rei, mas ninguém pediu? Quem precisa pedir? Quem é rei aqui? Quem é soberano sobre o meu povo? Sou eu. O que aconteceu com Saul é que eu rejeitei. Então agora a gente está, Deus nos acusa, Deus rejeitou, acabou, não tem mais ninguém, vão morrer. Quem é soberano na história sou eu. Eu provi um rei. Mas não é Do que a gente quer. Não é como você espera. Então, é importante você considerar o capítulo anterior da rejeição de Saul, porque Samuel está lamentando com todas as suas justificativas, porque também Israel está sem rei, gente. Ele está com o rei, mas um rei. Rejeitado. Ele está com o rei rejeitado, então Samuel está lamentando isso. E Deus fala, chega, porque quem é soberano na história sou eu. Então, nesse ensino desse texto de hoje, sim, a aparência, não julgar pela aparência é uma aplicação que a gente pode fazer. Mas pense, como é que o primeiro leitor disso aqui, voltando talvez da Babilônia, do exílio, vai chegar e falar, acabou tudo, gente. Acabou. Não tem mais terra, não tem mais rei. Aí lê lá 1 Samuel 16. Calma aí. Pode deixar. Isso muda o texto é para mim pessoalmente nesse sentido, que eu não posso julgar as pessoas pela aparência, é uma aplicação. Mas pense no todo do livro, pense no contexto do livro. Que Deus proviu a necessidade, ele vê a necessidade do povo para alguém. O que Deus está fazendo com o povo dele aqui? Deus está amarrado com o povo dele, ele não vai deixar o povo sem rei. Agora é um rei como eu quero. Então o que eu escrevi aqui nesse ensino é: o Senhor não abandona o seu povo, ele está acabando de sair de um povo que está sem um rei legítimo. Pois soberanamente provê e levanta líderes de coração aprovado, e não conforme as aparências externas e expectativas humanas. O que eu acho que esse texto me ensina é que, no decorrer da história,
cheio de frustração no povo de Deus, de lideranças do povo de Deus, que parece dar desespero para nós, igreja. Esse texto me consola porque o Senhor é soberano para levantar alguém que não é conforme as aparências humanas externas, é alguém que ele vai se agradar. Isso nos consola, é um texto muito consolador. Percebe que eu saí de uma aplicação de moral, que não estou falando que é errado. A aplicação de moral é, viu gente, não façam bullying, não julguem pela aparência. Eu saí disso, do foco disso e coloquei, Deus está provendo para o seu povo alguém que ele se agrada. Não conforme você acha que deve ser, mas conforme ele vê. Contra a sua expectativa, inclusive. Ele está provendo. Oi? Deus é o cuidador do seu povo. Ele não abandona, ele tem uma aliança com esse povo. Então, é só para vocês entenderem que não está errado dizer que não podemos julgar pela aparência. Mas olha para o livro de Samuel. Se eu me detiver apenas nesse ensino, eu não estou fazendo jus ao contexto do livro. Que o livro está dizendo, acabou um rei, e agora? Agora Deus é soberano para prover outro conforme ele vê. Ele está levantando alguém melhor. Fala. É importante para o primeiro leitor ver esse provime de um rei. Isso. Né? E a escolha de Davi foi ele moço. Né? Então fala que o Espírito já se aposta ali. Então o primeiro leitor vê, ó, Deus escolheu um rapaz moço, ele que escolheu. Então, como Saul ainda está no reinado, Deus vai preparar ele. Isso. Então, isso mostra o cuidado de Deus com o povo aí. Mesmo com o rei que ele rejeitou, mas ele já preparou outro que ele escolheu. Exato. Porque o outro ele chamava de príncipe. Esse não, esse é o rei. filho de um rei. Então, é o reinado dele que vai ir. Ele vai ser segundo o meu coração. Né? Então, vai ser o reinado de Deus agora. O Senhor soberano rei vai prover para o seu povo alguém que lhe agrade. Como Deus é o padeiro, esse pão faz tudo, ele vai assar. Está assando lá na casa do pão, velho. Agora, gente. Percebe também que Deus, quando escolhe, ele capacita, né? Porque Isso, ele vai você vê capacitar. um moço que não tem experiência nenhuma. O Espírito vai capacitá-lo para isso. É isso, é essa possessão do Espírito que vai capacitar o rei Davi. Agora, gente, prepara, porque a partir de agora é muita referência bonita, tá bom? Cristo no texto. Olha só. Fala. Preparar é uma questão que assim, que leva tempo, e às vezes a gente não tem essa paciência de esperar. Se eu não me engano, acho que Davi levou 25 anos para chegar ao ponto. Não, eu não tenho hoje essa informação, mas posso procurá-la, mas eu não tenho hoje essa informação para dar. Mas, por exemplo, Paulo, depois da sua conversão, no mínimo 10 anos para ele começar o ministério. Paulo, lembra que não quiseram ele e voltou para Tarso. Depois de possivelmente 10 a 14 anos, Barnabé foi chamar, tem alguém lá. Paulo, deixou ele na prateleira 10 anos, então, tem um tempo de preparo. Talvez colocasse Paulo, logo ele ia sair arrebentando gente, imagina? Calma, vai estudar um pouco, vai se preparar. Quando foi o tempo, chamaram Paulo, 10 anos depois, pelo menos, da sua conversão. É uma boa palavra. Tem algumas igrejas por aí, né, o pentecostal, aquela coisa toda, que fala assim que não precisa estudar. Infelizmente, procurou aqueles pescadores, mas foi 3 anos numa faculdade. Com o próprio com o Cristo. melhor professor. É. Então, como é que não precisa Exato. estudar? Uma pena, né? Que se pense assim, aí você tem livros despreparados, né? Que pegam o texto bíblico e fazem, infelizmente, enganam pessoas e Então, traz mas tristeza. Deus, eu concordo com tudo isso, mas aquela história do Lidório, Ali é uma questão de evangelismo. mas assim, ele não teve o preparo, ele obedeceu. Uma ordem, Então, isso. são formas de Deus agir que às vezes a pessoa nem estudou,
como a gente esperaria que Isso, fosse. ok. Entende? Isso é uma mas verdade. são coisas pontuais, não Isso. estou falando que é uma regra. Ele evangelizou 3 tribos indígenas sem saber ler direito. Mas saber ele ler falou direito. e o Senhor converteu 3 Então tribos. Deus usa também desse jeito, às vezes no tapa. Aqui é uma questão de liderança do povo. Né? eu entendo. Pode ter só essa diferença aí. É. Ok, Raquel. O texto, não sei aonde, que fala que não pode ser real, Isso. para que não se ensoberbeça. Isso, e que incorra na condenação do diabo. Lá em 1 Timóteo 3 é uma das qualificações de um líder. De um líder da igreja. De novo Então, na fé, você isso. está falando exatamente disso, é o líder do povo. Isso. E a igreja do Velho Testamento. Líder do povo de Deus, exatamente. Então Deus vai prepará-lo, mas já está capacitado ali pelo Espírito. Terminando aqui, ó. Olha só, gente. Eu coloquei esses pontos em vermelho aqui, são alguns temas que me levam mais facilmente para Cristo. Então vamos lá. Progressão da história da redenção. A gente tem uma promessa do Messias, que ele seria da descendência de Jessé. Jessé também é falado em Isaías 11, sabia? Abre lá. Vamos passear um pouquinho rapidinho pela Bíblia. Isaías 11, versículo 1. Jessé não termina a sua história aí não. Ele é citado. Olha o que diz Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. De quem? Do tronco de Jessé. Uma profecia de Isaías, centenas de anos depois de Davi, e centenas de anos antes de Jesus. Gustavo. Aqui quando ele fala que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, está falando dos rebentos ou das raízes? Do rebento, sairá o rebento do tronco, um renovo, repousará sobre ele, desse tronco de Jessé. Se não, se for das raízes, esse é plural. Tá? Do tronco de Jessé, repousará sobre ele, singular. O Messias, como Davi, o pastor, irá pastorear o povo de Deus. Abre aí Ezequiel 34. Vou ler rapidinho. Ezequiel 34, 23. Olha que precioso texto. Ezequiel 34, 23. Suscitarei para elas quem? As ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor Yahvé, está escrito aí, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será por príncipe no meio delas. Eu, Senhor, o disse. Quem vai pastorear as ovelhas? Meu servo Davi. Davi morreu há muito tempo atrás. O rebento de Jessé. Vai juntando o código de rastreio aí, gente. O código o tronco de Jessé é Davi. Davi representa muito na Bíblia, mas muito, a ponto dele ser uma figura de Davi é meu servo. Nesse nível. Já tinha morrido, mas ele vai apacentar alguém como ele, no ofício dele, no espírito, é essa a ideia. Tá? O que mais? Percebe que está progredindo a história? Lembra lá, Gênesis 3, vai vir de Eva, né? De Adão e Eva, né? Vai vir de Eva, da mulher. Aí vem de Abraão, aí vem de Isaac, aí vem de Jacó, aí vem de Judá, vem de Davi. Aí de Davi não parou. Vem alguém. De Davi vem alguém que vai ser pastor. Progressivamente a redenção está dando as suas caras. E promessa a cumprimento. Jesus é o Messias, descendente de Davi, filho de Jessé. Genealogia de Mateus. O Novo Testamento começa com uma genealogia. Abraão gerou, não é isso? Jessé gerou Davi. Olha que diz exatamente a genealogia de Jesus. Já perguntaram por que no Novo Testamento não tem mais genealogia na carta de Paulo, em Atos? Já se perguntaram? Acaba, né? Percebeu? Lucas é a última. Filho de Adão, acabou. Não tem genealogia em Atos, em carta nenhuma. Sabe por quê? Porque a encomenda chegou, gente. Não precisa rastrear mais nada. Não precisa de rastreio. A encomenda chegou. Já rastreamos. Mateus 1.
Salmão gerou de Raabe a Boaz. Esse de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão. E aí vai até o final, 16. E Jacó gerou a José, pai de Maria, do qual nasceu Jesus. Pronto, rastreado. Veio daí. Está cumprido. Jesus é o pastor, filho de Davi, servo de Deus, que cumpre Ezequiel 34. Um dado interessante, você sabe que depois de Salomão, o reino vai se dividir. Isso. E Judá vai permanecer na parte de baixo. O reino de Judá teve 20 reis. Isso. Uma dinastia. O reino de Israel teve 20 reis em 9 dinastias diferentes. Ou seja, as famílias mudaram. Da raiz de Davi, Não mudou. Continuou. Jesus é um pastor que cumpre Ezequiel 34, não é? Quem que Jesus fala em João 10? Eu sou o bom pastor. Gente, o judeu está ouvindo isso e falou, Ezequiel 34. Herege, mata. Porque lá em Ezequiel 34 fala, eu e Yahvé pastorearei. Eu e Yahvé vou pastorear. Ou você é Yahvé, ou você é um mentiroso. Muito prazer. Yahvé. Jesus, filho de Davi, nasceu em Belém, conforme havia prometido. E tu, Belém Efrata, pequenininha, de ti sairá o rei que apacentará o meu povo, que governará o meu povo. Mateus fala isso, Lucas fala isso, de Belém, cidade de Davi. Percebe a importância que Davi tem, gente? A importância é da cidade de Davi, é Belém, de onde vai sair. A profecia está cumprida. Quando Jesus nasce em Belém. E, gente, aí o final, né? Tipologia. De todos os tipos de Cristo, cordeiro, tabernáculo, são tipos. Davi é o mais claro. Jesus não foi distinguido pelos seus atrativos exteriores, não é isso? Não tinha aparência. Desprezado, o mais rejeitado dos homens. É isso aí, é o mais novo e o mal cheiroso. Jesus é o Davi tipificado. O Davi é Jesus tipificado, né? O ofício de pastor de ovelhas foi dado por Jesus acerca de seu ministério. Eu sou um bom pastor. Quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. O ofício de Davi está sendo relembrado aqui. E Davi recebeu o Espírito quando o profeta o ungiu. Isso aconteceu também com Jesus. O Espírito desceu sobre ele quando o profeta João Batista o batizou para exercer o ministério. É muito caminho de Cristo aqui. Então, preste atenção nas suas leituras com Davi, gente. Até lugares por onde ele vai. Jesus muitas vezes vai repetir o trajeto de Davi, porque ele é o filho de Davi. Eu coloquei um pouco aqui, tá? Tem muito nos profetas. Meu servo Davi, a casa de Davi. Então, está diante de alguém muito grande nas Escrituras. Quando ele entra em Jerusalém, também fala. Filho de Davi, Né? reconhece que ele é o Messias, ele é o rebento de Jessé. Quando ele entra em Jerusalém. É isso, irmãos. Começamos Davi. O Senhor nos abençoe nessa caminhada. É muito proveitoso enxergarmos a Bíblia assim, dessa maneira. Tá? Como eu disse, há uma aplicação específica para não julgarmos a aparência? Mas lembre-se do livro todo. Tá? É importante isso. Pode parar a gravação aí, Sofia? Aperta o vermelho para mim.